O Nascimento de uma Teoria, quarto capítulo do livro de Charles Darwin, A Revolução da Evolução. Assim que Bagley atracou em Falmouth em outubro de 1836, Charles foi logo para casa, reunir-se jubiloso com a família. Em seguida, mergulhou no longo e árduo trabalho de pôr em ordem os produtos de sua viagem. Um diário de 770 páginas, volumosos, cadernos de anotações e de geologia e zoologia, e milhares de espécies de aves, plantas, insetos e rochas. Dividiu as espécies de animais em grupos, aves, insetos, e decidiu pedir a um renomado especialista em cada categoria para classificar e descrever o material. Darwin conseguiu a ajuda de alguns naturalistas eminentes, porque já se tornaram um tanto célebre. Os fósseis e outras espécies que enviara a Henslow ao longo dos anos havia causado sensação. Além disso, Henslow mostrara algumas das cartas de Darwin a seus colegas naturalistas, e elas despertaram grande interesse. A comunidade científica tinha grandes expectativas com relação a Darwin. Adam Sedgwick dissera ao diretor da antiga escola de Darwin, Shrewsbury, que seu ex-pupilo se tornaria um grande nome entre os naturalistas da Europa. Comentário que agradou imensamente o Dr. Robert e o geólogo Charles Lyell, que foi encontrar-se com Darwin assim que ele regressou, e logo se tornou seu amigo até o fim da vida. Ficou tão impressionado com o trabalho do jovem naturalista que providenciou a admissão de Darwin na Sociedade Geológica de Londres, nos anos imediatamente seguintes à sua viagem. Darwin apresentou muitos textos científicos em reuniões da sociedade, apesar do pavor que tinha de falar em público, e atuou como secretário da instituição. Logo ficou claro que preparar para a publicação os resultados da viagem levaria muito tempo. Também se evidenciou que Charles Darwin, por fim, encontrara a sua verdadeira vocação. Seus planos para ingressar na igreja foram abandonados de imediato, e o Dr. Robert destinou uma renda satisfatória ao filho para que ele pudesse dedicar-se integralmente à história natural. Darwin recebeu ainda uma subvenção do governo para custear a publicação de um livro imenso, intitulado The Zoology of the Voyage of HMS Bagley, Zoologia da Viagem do HMS Bagley. Darwin organizaria a publicação dos 5 volumes, a serem escritos pelos naturalistas que estavam trabalhando com as coleções que ele trouxera no Bagley. Além disso, Darwin queria escrever um livro sobre suas experiências da viagem. Passou alguns meses em Shrewsbury e Cambridge. Depois alugou acomodações em Londres para poder estar perto das sociedades científicas e de seus colegas naturalistas, e começou a trabalhar. Darwin destacava Londres, cidade tão escurecida pela fuligem, sujeira e neblina, que parecia estar de luto pela morte do sol. Como ele se queixou. Em compensação, a vida intelectual na cidade brilhava, por intermédio de seu irmão, Haas, e de seu novo amigo, Lyell. Darwin recebeu convites para festas na casa
do célebre matemático Charles Babbage, onde a elite científica misturava-se a damas elegantes e a autores proeminentes, como o historiador Thomas Carlyle. Charles Lyell, fundador da ciência da geologia, foi um dos inspiradores de Darwin, mas lhe causou uma das mais decepções da vida quando não quis apoiar suas ideias publicamente. Emma Wedgwood foi uma esposa carinhosa e dedicada para Darwin, embora não se interessasse pela ciência e se incomodasse com algumas das ideias do marido. Apesar de sua absorvente carga de trabalho e de sua agitada vida social, Darwin começou a sentir-se solitário. Em 1838, pensava em uma nova aventura, casar-se. Fez uma lista das vantagens e desvantagens. As vantagens incluíram filhos, alguém para cuidar da sua casa e companhia, melhor do que um cachorro, afinal. Entre as desvantagens, ele mencionou menos dinheiro para os livros e o mais aterrador, demanda tempo. No final, as vantagens superaram as desvantagens. E Darwin pôs-se a cortejar sua prima, Emma Wedgwood. Ela aceitou seu pedido, e o casamento aconteceu em janeiro de 1839. Mesmo tendo parecido que Darwin tomou com frieza a decisão de se casar, não há dúvida de que ele e Emma amaram-se e tiveram uma união muito feliz. Eram feitos um para o outro. Darwin precisava de alguém que cuidasse dele, e Emma era uma mulher alegre e carinhosa que gostava de mimar o marido. Esse foi um dos vários casamentos de primos nas famílias Darwin e Wedgwood, que estreitaram ainda mais os laços entre elas. Josiah Wedgwood II deu ao casal uma vultosa quantia por ocasião do casamento, a qual, somada ao dinheiro de Robert Darwin, assegurou a tranquilidade financeira de Charles Darwin e sua família. Darwin não foi apenas poupado da necessidade de trabalhar para sobreviver. Seus investimentos fizeram dele um homem rico. O primeiro lar de Charles e Emma foi uma casa alugada em Londres, quando se mudaram. Darwin declarou-se assombrado com o imenso volume de livros, rochas e todo o resto de seu amontoado científico. Não há registro sobre as reações de Emma. Alguns meses depois, o primeiro livro de Darwin foi publicado. Era seu relato da viagem do Beagle. Parte de uma obra em 3 volumes, que incluía livros escritos por Fitzroy e por outro oficial do navio. Darwin esperou ansioso o resultado da recepção pelo público. Não precisaria ter se preocupado. Seu livro foi aclamado o mais bem escrito e o mais interessante dos 3. Lyell e outros cientistas aplaudiram a obra, e o herói de Darwin, Alexander von Humboldt, anunciou que era um dos melhores relatos de viagem já publicados. O livro de Darwin vendeu bem e foi depois relançado individualmente sob vários títulos, entre eles
Journal of Research, Diário de Pesquisas, e The Voyage of the Beagle, A Viagem do Beagle. Darwin entusiasmou-se ao perceber que tinha o dom de escrever, e muito bem. Comentou em carta a Henslow: se eu viver até os 80 anos, não cessará meu deslumbramento por descobrir-me um escritor. E acrescentou que essa maravilhosa transformação deve-se inteiramente a você. O primeiro filho de Charles e Emma Darwin, William Erasmus, nasceu em dezembro de 1839. Darwin temeu pela segurança de Emma, pois no início do século XIX muitas mulheres morriam ao dar à luz. Depois exultou com seu filho sadio. Curiosamente, pôs-se a observar o bebê com a mesma atenção que devotava a uma espécie. Perscrutava William no berço e enchia páginas com anotações sobre as expressões faciais do garoto, as quais comparava com as de Jane, uma fêmea de orangotango, no zoológico de Londres. As semelhanças eram fascinantes, Darwin constatou. Assim teve início o interesse vitalício de Darwin pelas expressões faciais e emoções em pessoas e animais. Darwin foi fotografado com William, seu filho mais velho, em 1842. Anos antes, Darwin sofrera o primeiro de vários abalos em sua saúde, que o atormentariam pelo resto da vida. Mais ou menos nessa época, a saúde de Darwin deteriorou-se. Durante meses, ele sofreu dores de cabeça fortíssimas, dores de estômago, vômitos prolongados, dolorosas erupções na pele, tremores e dores na região do coração, além de uma sensação geral de fraqueza. Nos 25 anos seguintes, ele seria repetidamente atormentado por doenças e fadiga. E durante boa parte desse tempo, só conseguiria trabalhar algumas horas por dia, havendo muitos períodos em que seu estado se agravaria, a ponto de não lhe permitir absolutamente trabalhar, por meses a fio. O caçador da juventude, o aventureiro que galopara destemido pelas pampas argentinas e cruzara as montanhas andinas, tornou-se um doente crônico, temeroso de que vara à noite em uma visita a amigos pudesse esgotar-se as forças e deixá-lo de cama. Muito se tem debatido sobre o tipo de doença que acometeu Darwin. Enquanto ele viveu, nenhum médico, nem mesmo seu pai, foi capaz de diagnosticar com precisão o problema. Após sua morte, ao longo dos anos, pesquisadores aventaram muitos diagnósticos, baseados nos sintomas anotados por Darwin. E durante algum tempo, todos supuseram que ele fora infectado por alguma doença tropical debilitante na América do Sul. Sabe-se que fora picado por um inseto que pode ser portador da doença de Chagas, uma moléstia tropical que causa febre alta e ataca o fígado e outros órgãos. Mas os sintomas de Darwin não condizem exatamente com os sintomas clássicos da doença de Chagas, embora alguns especialistas médicos julguem que ele possa ter sofrido de uma versão mais branda desse mal. Em contraste com a maioria das vítimas de moléstias tropicais graves, Darwin viveu até os 73 anos.
e sua saúde foi melhor na última década de vida do que durante muitos anos dos períodos anteriores. Recentemente, alguns estudiosos afirmaram que a doença de Darwin decorria de distúrbios psicológicos e não orgânicos. Um psiquiatra nova-iorquino, Ralph Cope, passou anos estudando os relatos da doença de Darwin. Em seu livro Ser um Enfermo, a Doença de Charles Darwin, Cope argumentou que os sintomas físicos de Darwin foram sinais de um conflito íntimo relacionado às suas ideias sobre a evolução. De um lado, Darwin estava convencido de que suas ideias eram corretas, mas de outro, temia o desprezo e a indignação de que seria alvo por contradizer a versão estabelecida da vida. A tensão entre esses dois sentimentos poderosos da opinião de Cope fez Darwin adoecer. O psicólogo britânico John Bowlby concordou com a ideia de Cope de que a doença de Darwin tinha origem psicológica, mas achou que a causa fosse um trauma emocional da infância, advindo, sobretudo, da morte da mãe de Darwin e do pesar que o menino nunca expressou abertamente. Em seu livro Charles Darwin, Uma Nova Vida, de 1990, Bowlby descreveu uma doença conhecida como síndrome de hiperventilação, associada a estresse emocional, cujos sintomas assemelham-se aos de Darwin. Tanto Cope como Bowlby superaram que os longos períodos de ansiedade, fraqueza e problemas estomacais de Darwin fossem desencadeados por crises familiares ou profissionais. Diagnósticos de pessoas mortas há muito tempo só podem ser especulativos, mas hoje muitos especialistas concordam que a doença de Darwin poderia ter sido causada por uma combinação de distúrbios orgânicos e psicológicos, na qual alguma doença, provavelmente contraída nos trópicos, interagiu com o estresse e a ansiedade. Seja qual for a origem, o fato é que os sintomas recorrentes de Darwin eram bem reais, e ele lamentava amargamente o tempo de trabalho que a doença lhe fazia perder. Em 1842, Darwin comprou uma propriedade no povoado rural de Dowd, chamada Don Rose, situada no condado de Kent, nos arredores de Londres. Darwin adorou essa nova casa, onde vivia cercado de árvores e flores em vez de ruas e fuligem. Adaptou uma sala espaçosa em gabinete e começou a abarrotá-la de livros, anotações sobre trabalhos em andamento e pilhas de correspondência. A casa era grande o suficiente para abrigar uma equipe de criados e a família crescente de Darwin. Em 1856, ele e Emma já tinham 10 filhos. Nossa, estava doente, mas teve filho. William, Anne, Mary, Henrietta, George, Elizabeth, Francis, Leonard, Horace, Charles, Mary e Charles morreram ainda bebês. Anne morreu aos 10 anos, após uma doença grave, uma tragédia que perseguiu Darwin para sempre. A vida em Dalhousie logo engrenou em uma rotina tranquila que Darwin seguiu
com poucas exceções pelo resto da vida. Ele começava o dia com uma caminhada por Sandy Walk, a alameda de areia que ele mandara fazer ao redor de um bosque no terreno da propriedade. Depois do jejum, escrevia em seu gabinete, das 8 às 9h30. Em seguida, lia a correspondência do dia. Às 10h30, voltava a trabalhar por cerca de 1 hora, antes de dar mais uma volta em Sandy Walk. A essa hora, às vezes, tomava uma ducha fria que acreditava fazer bem à saúde. Depois da refeição do meio-dia, ele lia jornal e escrevia cartas na sala de estar. Às 3 da tarde, repousava no quarto por 1 hora. Emma frequentemente lia romances para ele em voz alta nesses momentos. À tardia, Darwin fazia outra caminhada e trabalhava por mais 1 hora. Quando os seus filhos eram pequenos, ele costumava fazer pausas imprevistas para brincar com eles no jardim. Depois de uma leve refeição à noite, gostava de jogar partidas de gamão com Emma. O cuidado com que ele fazia o registro dos resultados dos jogos reflete sua paixão por coligir e registrar dados. Em 1876, ele informou a seu amigo Asa Green, botânico americano, que vencera 2.795 partidas e Emma 2.490. Depois de ler um livro científico durante 1 ou 2 horas, Darwin deitava-se às 10h30. Dalhousie, em um povoado rural, era adorado lar onde Darwin se refugiava da sujeira e do barulho de Londres. Com o passar dos anos, Darwin tornou-se cada vez mais avesso a sair do conforto familiar de sua casa. Darwin fazia visitas ocasionais a estações de repouso ou arrais em Londres. Com o tempo passou a sair de casa cada vez menos, mas recebia muitos visitantes. Alguns eram membros da família, mas outros eram cientistas, Henslow, Lyell e outros. Um hóspede bem-vindo era Joseph Hooke, nascido em 1817 e faleceu em 1911. Botânico que Darwin conhecera em 1839. Hooke recordou depois sua primeira impressão sobre Darwin: um homem muito alto, de ombros muito largos, ligeiramente curvado, expressão simpática e animada quando falava, sobrancelhas salientes e uma voz cavernosa, mas melodiosa. Hooke admirava o amigo e sonhava fazer viagens de exploração científica, como a de Darwin fizera no Beagle. Acabou viajando para a Antártida e para as montanhas do Himalaia. Tornou-se o confidente mais íntimo de Darwin e se revelaria um dos mais ferrenhos defensores de suas ideias. Em 1850, Darwin conheceu um jovem zoólogo, Thomas Henry Huxley, de 1825 e 1895, que acabara de retornar de uma viagem ao redor do mundo, semelhante à de Beagle. Como Huxley tornou-se grande amigo de Darwin, visitante frequente
e de seu defensor fervoroso. Os 5 volumes da Zoologia de Benglin, com anotações e outros textos de Darwin, foram publicados entre 1839 e 1843. Na época em que foram concluídos, Darwin não só escrevera seu livro sobre a viagem do Benglin, mas também começara a compor um estudo em 3 volumes intitulado The Geology of the Voyage, Geologia da Viagem do HMS Benglin. O primeiro fascículo, publicado em 1842, tratava dos recifes de coral e expunha uma teoria de Darwin sobre como se formam esses recifes. Baseado em seus estudos de corais no Haiti e em várias ilhas do Oceano Índico, ele explicou que as minúsculas criaturas chamadas pólipos de coral, que só podiam viver em água tépidas e salgadas, formam novas colônias para cima das mais antigas, à medida que o leito oceânico afunda muito lentamente. Desse modo, recifes de coral podem erguer-se a partir de grandes profundezas e formar anéis chamados atóis no topo de cones vulcânicos que estão afundando. Os recifes estão mortos na base e vivos apenas no topo. As ideias de Darwin sobre como se formam os recifes, ainda hoje, são reconhecidas como fundamentalmente corretas. Os 2 outros volumes geológicos tinham por tema as Ilhas Vulcânicas, 1844, e a Geologia da América do Sul, 1846. Todos os 3 foram muito elogiados por Lyell e outros cientistas, tanto pela qualidade das observações e ideias de Darwin, como pelo estilo com que ele as expressou. Em outubro de 1846, concluída a série Geologia, Darwin escreveu a seu antigo mentor, Sloane: "Você não imagina minha alegria por ter terminado o trabalho com o meu material sobre o Benglin. Darwin levara uma década para publicar os resultados da viagem de 5 anos. Na verdade, nunca terminaria de trabalhar com o meu material sobre o Benglin. Sua obra principal estava por vir, e nos anos seguintes ele estaria às voltas com problemas científicos originados em sua viagem de descoberta." Depois da viagem de Benglin, Darwin nunca mais saiu da Inglaterra. Embora muitos naturalistas do século XIX fizessem árduas viagens aos mais remotos e perigosos rincões do planeta, Darwin aquietou-se, escrevendo suas obras tranquilamente no conforto doméstico. Mas, nesses anos, ele fez uma segunda jornada, mais desafiadora do que a primeira, uma jornada mental, que o levou a transpor a fronteira do conhecimento e entrar em território novo, inexplorado. Em 1837, enquanto ainda estava organizando-se suas coleções e escrevendo o relato da viagem, Darwin começava a trabalhar privadamente em um tema que acabou ocupando cada vez mais seus pensamentos, um tema que ele denominou transmutação ou mudança das espécies. O botânico Joseph Hooke era um visitante frequente em Don Rose. Foi o primeiro a quem Darwin revelou
os detalhes de sua teoria da evolução.